Paz do Senhor, meus irmãos e irmãs de todo o Brasil e de toda a terra. Estamos ao vivo mais uma vez, juntamente com vocês, dando o ensino da palavra do Senhor Jesus. Como vocês vêem no vídeo, não é tão fácil você agregar esse assunto para a tua vida, embora seja que o assunto é de morte. Mas quero que vocês prestem bem atenção, nesse vídeo. Peço que vocês estamos ao vivo, já dá um like no vídeo, um joinha aí, pode ficar à vontade, que não vai cair a transmissão, eu prometo. Igreja, hoje Deus ele vai falar o dia que você vai morrer dentro da Bíblia Sagrada. Pois é, você acha que não? Está dentro das Escrituras Sagradas. O dia, o momento, da sua partida do corpo. Então, eu queria que vocês, antes de mais nada, ouvissem esse louvor aqui com muita atenção. Escute só. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus a distância do mar. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar até o último dia a condenação do juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus cai jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Que adianta a alta posição do homem, se os teus pecados vai te consumem, fazendo o que faz diante de Jesus. Que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui vem um dia perece, e ainda no inferno te pode lançar. Procure enquanto é tempo para aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais oportunidade para te salvar. Jesus nos deu o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessar? Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver, estou cumprindo ordem, é meu dever, a pura verdade a todos falar. Amém. Grande hino de Eliezer Rosa, a condenação do juízo final. Bom, igreja, a paz do Senhor a todos, Deus os abençoe a todos, sejam bem-vindos. Muita gente não recebeu notificações, embora seja que vai ficar postado esse vídeo. Quero que vocês acompanhem até o final,
né, como diz o título, é verdade. Eu vou dar para vocês o que o Espírito Santo me deu, a revelação, né, a revelação de quando chegará a sua morte. Realmente a Bíblia ela menciona tudo, a Bíblia ela fala tudo, né? E uma das grandes riquezas que a Bíblia menciona é sobre a morte. E que riqueza tem na morte? Tem a riqueza do conhecimento, que ela sempre existiu e sempre irá existir. Embora esse sempre existiu, pode se colocar como algumas aspas, porque quando Deus fez o homem, não fez o homem para morrer, né? Mas sim para viver. Bom, vocês estão preparados para desencarnar? Essa palavra desencarnar, Jesus desencarnou, né? Jesus desencarnou, né? Não é uma palavra dos espiritistas, como muitos falam por aí, porque Jesus veio em carne. Então, veio em carne, ele tinha que sair da carne. Quando essa palavra desencarnar é sair da carne. Quem usa muito esse versículo, não versículo, mas essa expressão, são os espíritas, tá? Eles usam muito isso. Está chegando o dia de você também sair desse corpo. E muitos estão antecipando a sua saída. E por quê? Qual é a explicação de hoje? Temos 60% dos jovens morrendo nas drogas, no crime, na prostituição, enfim. Por que que isso está acontecendo? E por que que pastores em pecado não estão morrendo? Vamos perguntar, por que que isso está acontecendo? Por que tem muita gente enganando a igreja e não morre? Por quê? Por quê? Nós vamos ver por que que os pastores que estão enganando não morrem, tá bom? E era para estar morto já faz tempo, pelos seus atos era para estar morto. Então vamos ver o dia da sua partida? Vamos acompanhar comigo agora? Abre a Bíblia comigo, a Bíblia Sagrada, né? Em Gênesis, capítulo 6, no verso de número 5, por favor. Gênesis, capítulo 6, no verso de número 5, né? Muito complicado, né? Está chegando o dia de você partir dessa terra, largar seus filhos, largar teu marido, largar teu celular, acabar com conta no Facebook, vai ficar tudo aí. Então, está chegando o dia de vocês morrerem. Muita gente não acompanha um estudo como esse, temos 550 pessoas, é porque eles têm medo de morrer, né? Muita gente não quer nem falar de morrer, mas sim só de viver. Hoje o evangelho está distorcido. O evangelho hoje, eles pregam que Deus preparou para você comer o melhor da terra. Então, eles ficam muito nesse mundo e quando fala da morte, eles se assustam. Então, quem é preparado para a morte só quem está no espírito. Esses são realmente preparados para dar a vida por Jesus Cristo. Amém? Então, amém? Vamos lá? Olha o que está escrito lá em Gênesis capítulo 6, verso de número 5. Viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos seus pensamentos e seu coração era má continuamente. Igreja, todos nós sabemos, né, a parte simples, que agora vai sair um pouquinho da terra, todos nós sabemos que o pecado se originou no Éden. Não foi. O pecado não se originou no Éden. Isso é uma mentira dos pastores. O pecado se originou dentro do coração de Lúcifer. Foi lá que Deus se achou iniquidade, aonde Lúcifer foi lançado, banido do céu, e aí tomou-se a terra e colocou Deus dentro do Éden uma árvore, que daria do bom do conhecimento, do fruto da justiça, do bem e do mal. Sabemos nós por que que Deus, a pergunta é, por que que Deus colocou aquela árvore no jardim? É simples, Deus é um Deus muito verdadeiro, Ele não quer mentir para ninguém, Ele só não se revela, ele não precisa se revelar. A Bíblia diz que as coisas ocultas é para Deus, as reveladas são para nós. Então, Deus sabia que tinha um mal na terra, foi jogado no abismo. Mas Adão nunca perguntou a Deus também por que ele não podia comer daquela árvore. E por que Deus colocou aquela árvore? Para mostrar que existia uma separação. E que o homem não poderia conhecer a separação. A do bem e a do mal. Porque toda vez que vocês comerem daquela fruta e abrir os seus olhos, ia ver a nudez dos seus pecados. Então, meu Deus, é muito forte. Eu estou ensinando aqui, estou aprendendo. Coisa tremenda isso. Meu Deus, que palavra. Então, automaticamente, Satanás, a serpente, quem sabe se incorporou no animal ali, na serpente, começou a seduzir Eva, o vaso mais fraco, deduzindo a ela que se ela comesse, ela seria maior do que Deus. Muito maior. Por que Satanás jogou esse sentimento em Eva? Jogou esse sentimento em Eva porque ele não conseguiu fazer
essa façanha, ser maior do que Deus. Então ele pega o sentimento dele, lança-se ao homem, para que o homem, se eu não cheguei mais alto que ele, você vai chegar. É mais ou menos por aí. Se eu não conseguir, você vai conseguir ser maior do que ele. Então, o trono de Deus estava estabelecido no quê? Em pedradas, em injúrias, né? Satanás querendo ser todavia derrubar o trono de Jeová, ou em ser maior do que ele. Pois bem, como ele mente desde o princípio, ele mentiu, enganou, o pecado ele engana, e Paulo disse isso, né? Que o pecado engana e é por ele que eu vou morrer, né? Paulo falou isso. Então, ele ainda mata. No final, o pecado mata. Então, vemos que começou uma alienação, ou seja, um sentimento persuasivo, onde o homem e a mulher começou a ver a sua nudez, ver o pecado nela, aí até Deus julgar toda a terra, e vocês conhecem, resumidamente, o que aconteceu na saída do Éden. A saída do Éden, ela não se faz somente uma saída comum. A saída do Éden foi de muita investigação. Por quê? Porque Deus acabou de julgar os quatro. Julgou a serpente, a mulher, o homem e Satanás. Satanás, ele disse, do ventre dessa mulher nascerá um que vai esmagar a sua cabeça. Então, os quatro estavam sendo julgados. Serpente rastejando, mulher dores de parto, o homem tinha que trabalhar agora para o seu autossustento. Então, vemos que agora os quatro foram condenados e Deus, ali com a sua ira, sobe ao céu, fecha o Éden, coloca um anjo com uma espada em frente à árvore da vida. Então, ele se exala, se destaca fora do Éden. E ali, né, a Bíblia diz que eles têm Caim e Abel e continua toda a matança. Então, chegamos nesse versículo. Deus viu que passou-se o tempo, Caim mata Abel, e com aquela complicação toda, né? Muita gente não sabe, né? Pastor, uma pergunta. Com quem Abel casou, né? Alguém quer saber? Se vocês querem saber, eu vou responder. Alguém? Alguém quer saber? Com quem Abel casou? Sendo que só tinha Caim e Abel? Vocês querem saber? Querem mesmo? De verdade? Vou responder depois. Só para vocês ficarem até o final. No final eu respondo. Vou até marcar aqui com quem Abel casou. Tá? Essa é a pergunta que nenhum pastor consegue responder, mas o Espírito Santo me revelou. Tá bom? Não. Com quem Abel casou? Deixar para o final. Cobra-me no final. Vamos continuar no Espírito. Então, o pecado, ele teve uma universalidade. Ele era da mulher, passou para o homem, e do homem, sua descendência, pegou ao universo todo, onde nós vemos aqui. A questão do pecado, ele se volta contra Deus, né? Ele se voltou contra Deus. E ali, nós sabemos que Deus, né? Ele viu que a terra estava cheia de pecado e que todos estavam morrendo pelos seus próprios prazeres. Primeiro detalhe, o pecado, ele gera prazer, né? Ele tem o prazer. Então, por isso que ele é efetuado. Nada, você não vai, uma pessoa que vai no funk rebolar até em chão, ela tem prazer para isso. Quem se prostitui tem que ter prazer para isso. Quem rouba tem que ter prazer pelo roubo, pelo assalto. Quem usa droga tem que ter prazer por ele. Quem prostitui tem que ter prazer por ele. Então, o pecado, ele é gostoso ao lado carnal. A carne agrada ao pecado. Mas por que a carne se agrada tanto do pecado? Boa explicação. Vai ser essa aqui. O pecado foi através da vontade da carne que o pecado se originou. Aí você pergunta, mas por que da vontade da carne? Alguém sabe aí? Se ele originou no coração de Lúcifer, ele não era carnal, por que ele se manifestou com a vontade da carne? Alguém sabe? Não? Não sabe? É simples. Para a mulher comer daquele fruto, ela precisa ter fome. E fome é uma vontade carnal. Peguei! Lógico, ninguém ia comer sem ter fome. Coma desse fruto. E ela foi com fome, comeu, né? Comeu do fruto. Então, a carne ali começou a pedir. Então, ela estava com fome. Ninguém come sem estar com fome. Então, ele viu a necessidade da carne de Eva e ali, quem sabe, viu ela procurando alguma coisa para comer. Então, deu a carnalidade, levando em consideração os seus prazeres. A carne começa a circundar, os prazeres da carne já são agora levados diante do concílio, vai arrastando multidões, vai arrastando os pecados carnais, que é a idolatria, a feitiçaria, como diz em Gálatas, capítulo 5, que é as obras da carne.
Então começa Eva, através da atitude carnal, levar um bonde de pessoas ao abismo. Até que nós vamos ver que lá em Números 16, Deus rasga a terra para tragá-los vivos para o fogo do inferno. Mas vamos continuar aqui. Então, ele viu que multiplicou. Ele viu que realmente todos desviaram, como o salmista Davi diz, né? Aqui estou com a Bíblia na mão. Ele está dizendo aqui em Salmo 53:3, desviaram-se todos, juntamente se fizerem imundo, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então o salmista Davi está dizendo, olha, não tem ninguém que faça o bem. Acabou. Ao ponto, meus irmãos, que lá no Pentateuco, o Moisés, ele fala assim, olha, escreve, Moisés, isso. Deus está indignado com o homem. Deus está arrependido de ter feito o homem. Segundo a Bíblia Sagrada, Deus não é homem para que se arrependa. Mas mesmo sendo Deus, ele se arrependeu. Então, sendo Deus, ele se arrependeu, olha quão era terrível a condição do homem, né? Quero deixar bem claro que a resposta que eu vou dar sobre Abel, Lilith, essas coisas, não existiu. Isso é coisa do homem, tá? Isso aí é demônio inventando coisas na Bíblia Sagrada, tá bom? Eu vou explicar para você com quem Abel casou. Igreja, então passe o tempo, né? Todos desviaram, então o salmista fala, observe minha iniquidade, Senhor, né? Até quanto tempo viverei? Então, todos nós estávamos desregados como ovelha, cada um desviava para o seu caminho, mas o Senhor, né, teve misericórdia e nos quebrou do laço da imundícia. Então, todos nós somos como imundo, Isaías fala sobre isso. Então, para resumir, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. Então, esse momento que em Gálatas 3:22, também fala em Romanos 3:23, que todos pecaram, não passa ninguém desapercebido, né? Não passa ninguém desapercebido. Todos pecaram. O pastor Júlio pecou, você que tem casa pecou, o presidente, todos caíram em laço de iniquidade. Por isso que a Bíblia fala que na terra não se ouve e não há um justo sequer. Então Deus olhou e viu que não tinha ninguém justo. Por isso que desceria o justo para justificar o povo. Moisés não era justo. Noé não era justo. Abraão não era justo. Mas quando Deus fala de Noé, de Jó, ele fala um homem justo, temente e fiel a Deus, ele remate aqui na Bíblia Sagrada que era o único homem que chegava a um patamar de Deus ali apoiar todo o seu conselho. Porque Abraão também chega a mentir. Moisés se ira e todos os outros pecaram. Mas Jó, ele foi provado na sua justiça. É por isso que a provação que Jó passava, Abraão não conseguiria passar. Nem tão pouco nenhum homem da Bíblia Sagrada. Ninguém consegue passar o que aquele homem de Uz caldeus passou. Jó, homem reto, íntegro, justo e que se desvia do mal. Então, esse foi o maior parâmetro de homem. É por isso que as atenções de Deus estavam sobre ele. Quando Satanás vem rodeando a terra e fala, ó, vê meu servo Jó, homem justo, mas mesmo assim, justo, ele fazia justiça, mas ele ainda estava com mancha de pecado, porque a sua descendência vinha de pecado. Então ele não podia se justificar por isso. Ele era justo diante dos mandamentos, mas não podia ser o justo para resgatar os que estavam na injustiça. Pois agora Jesus o justo, o renovo justo, está agora resgatando todos, ao ponto da Bíblia escrever que o Espírito do Senhor estava sobre ele para tirar os homens das prisões, dar vista aos cegos e levar o homem à justiça e à justificação pela fé nele. Forte. Vamos lá. Então, vamos andando, porque nós temos que saber o dia que você vai morrer, né? Vamos saber o dia que você vai morrer. Igreja, então o pecado foi tomando conta, Adão foi enganado, e aquilo foi levando as pessoas ao vitupério. A Bíblia relata em Isaías 59 que o homem se afastou de Deus. E como ele se afastou de Deus? Pelos vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus. Então, automaticamente, ele estava longe, o homem ficou longe, afastado de Deus, pelas suas atividades de iniquidade, pelos seus pecados o condenavam. Então, automaticamente, esses pecados não poderiam alcançar a promessa. Por quê? Porque a promessa, ela é de luz, ela é de justiça e ela é de retidão. E o pecado, ele tem trevas. Ele é injusto e ele anda torto. Por que o pecado é tortuoso e a justiça é retidão? É simples. O homem que bebe, ele bebe no bar da direita, ele bebe no bar da esquerda. Mas o homem que é justo, ele não para nem no bar da esquerda, nem no bar da direita. Ele vai reto.
Não olhar nem para a direita e nem para a esquerda. É muita sabedoria de Deus. Não, eu vou levantar daqui. Esse Jesus é maravilhoso. Não tem como. Eu dou risada pela alegria da palavra, né? Alegria da palavra, né? É muito forte. Se vocês pegarem o conhecimento que eu tenho hoje, vocês buscarem de Deus, porque Deus pode dar muito mais conhecimento que eu tenho, vocês viajam, vocês pregam, mas parece que alguém está pregando para vocês também. É uma coisa impressionante, é muito forte, é muito forte. Por isso, então, né, essa sabedoria que eu tenho, muito, muito forte mesmo. Eu já fui atrás de muitos homens sábios, mas quando eu assisto os nossos vídeos, é coisa, não tem, algo, não é daqui. Então, o homem reto, ele anda reto. Por que ele anda reto? Ele só vai à direita ou à esquerda quando Deus manda. Porque na direita e na esquerda há homens em pecado. Lembra que Deus falou assim, olha, Ananias, vai na rua chamada direita, e tinha um homem em pecado lá, que acabou de sair de cair do cavalo, Saulo de Tarso, né? O Espírito Santo pega e direciona Paulo e Barnabé para a direita e para a esquerda, mas para ir atrás dos pecadores. Então, Deus nunca vai tirar o teu filho da retidão. Sempre, né, na hora de ir levar a justiça. Aí esse homem vai. Mas quando Deus não fala, ele tem que continuar no caminho. Aí se Deus falar, ele tem que ir para a direita ou para a esquerda para tentar agregar os seus discípulos no caminho da retidão. Olha que interessante. Então vamos lá. Então o pecado, a primeira coisa, ele engana, né? Ele é enganoso porque ele traz prazeres na carne. Uma questão disso, Tito 3,3 fala assim, outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando uns aos outros. É isso que Tito falou. Todos nós que estamos discípulos hoje, a gente era igual a eles. Nós estávamos nas paixões que eles estavam. Nós estávamos passando o que eles estavam passando. Aí vem Hebreus capítulo 3:13. Antes de exortar uns aos outros, todos os dias durante todo o tempo, que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. Engano. Então, o pecado, ele engana o homem. O pecado, ele traz ao homem uma dimensão mentirosa. Ele dá o prazer, ele te dá a mão, mas depois ele que requer seu pé. Ele não deixa você andar. Então, é agora que eu vou começar a ensinar. Olha só, toda atividade entre vida e morte, só existe um liga e desliga. Qual que é o on-off da sua vida? Qual que é o botão que vai fazer você se apagar? O botão do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas a Bíblia relata também que se ele veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para dar vida e vida abundante. Você pode perceber que aonde tem pecado, tem o sangue de Jesus que limpa do pecado. Aonde tem trevas, tem o príncipe da luz, que é Jesus. Você pode ver que é um balanço. A vida nossa é um balanço. Por isso que a morte não pode tragar todos. Antes ela poderia tragar. A lei matava. Então Jesus veio para não quebrar a lei, mas para cumprir na lei, em cima da lei, o ato de amor, que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu único filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, pois levou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores, levando em conta e consideração que não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ou seja, amaram mais o pecado, a morte. A Bíblia menciona que só tem alguém que pode se absolver disso. Romanos capítulo 8, versículo 12, versículo 1. Olha, diz assim, 8, na verdade 8, versículo 1. Diz assim, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte, que esse lei do pecado e da morte é dos atributos da carne, porque a Bíblia diz que quem semear na carne, ceifará corrupção e morte, mas quem semear no Espírito, ceifará a vida eterna. Não travou no seu celular. É eu que parei aqui. Então, essa transgressão da lei faz com que o homem não consiga atingir a luz. Vamos entender que quando o pecado veio separar o homem de Deus, o pecado se tornou um buraco escuro. Então, Jesus ele veio, ele iluminou o lugar escuro e fez com que o arrependido fosse para a conversão. A conversão vem através de quem? Jesus. Então, vamos colocar assim, olha, presta bem atenção. A minha cabeça aqui é o pecado. Essa mão é Deus e aqui somos nós. Aqui tinha uma escuridão. Então, Jesus, essa cabeça separava as duas mãos, olha. Separava um braço para a direita, um braço para a esquerda.
Jesus desce aqui como cabeça, como luz, ele ilumina aquela escuridão que estava entre os dois abismos, o abismo que estava separando. Agora, começa a conversar com esse povo, ô, vamos para lá, eu tenho contato com aquele outro da esquerda aqui, ó, vamos embora. Aí esses homens pegaram, entraram por aqui, no meio da luz, levaram em consideração a amizade com aquele que é todo poderoso. É como você está em casa, conhecer uma terceira pessoa através do seu amigo. É isso que Deus fez. Jesus, então, ele atribui aos homens do pecado, passa pela conversão, o arrependimento fica para trás, e agora, automaticamente, Jesus encontra com o Pai e oferece ao Pai os seus pequeninos. Foi isso que ele diz na sua oração. Senhor, eu apresento esses, não peço que tire do mundo, porque ainda estão no mundo. Então, automaticamente, esse Jesus, ele pega, ele dá ao Pai a seu rebanho, as suas ovelhas, assim como um bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Então, no meio dessa separação, o Senhor Jesus nos trouxe. Então, agora, o que acontece? Esse pecado que origina a morte, ele está sobre a terra. Quando será a minha partida? Quando será o dia que eu vou morrer? Meus irmãos, hoje nós temos a estatística de morte. Sabemos nós que todos que morrem, né? Todos que morrem é do pecado. O crente morre por causa do pecado. Jesus morreu pelo pecado, por que você pode falar, não, eu não, misericórdia, repreendo, pastor, você está com o espírito maligno. Eu te repreendo você em casa. Se Jesus morreu pelos nossos pecados, quem é você que vai morrer? Não, não tem mais pecado não tem mais não, ele já morreu. Não, continua, porque todo homem ainda tem um preço a pagar. Por isso que a gente sente dor, a gente fica mal, a gente fica com resfriado. A gente vai morrer. Se a gente vai morrer de velhice, é porque o pecado ainda está no mundo. Quando a Bíblia fala que Jesus retirou os pecados, muitas igrejas erram nesse quesito. Realmente, ele tirou. Mas quando essa parte chama-se tirou, é daqueles que ele convenceu, não daqueles que ainda estão numa vida de marmota. Esse convencimento é através de não mais atribuir o pecado em seu corpo mortal. Paulo disse, agora enterrai as suas concupiscências na cruz, assim como enterrei a minha, não deixando o velho homem se despertar. Então, automaticamente, esse homem já está zelado. Mas o que acontece de hoje, muitas pessoas acham que vai para o céu porque aceitou Jesus, porque já levou o pecado. O que acontece hoje no Brasil é uma catástrofe espiritual, porque todo mundo está dizendo que uma vez salvo, sempre salvo. Se uma vez eu aceitei Jesus, eu posso beber, prostituir, eu posso zoar, porque é pela graça sois salvo. Isso é ensino de demônios. Isso Paulo Júnior ensina, ele é muito bem nisso, calvinismo, isso é demônio. Não acredita nessa palavra. Paulo estava falando, debatendo sobre esse cerco e dizendo assim, olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí Paulo disse, então, permanecereis no pecado para que a graça abunde? De forma nenhuma. Então Paulo estava dizendo, pode parar, só porque vocês um dia encontraram Jesus e estão continuando no pecado, vocês vão cair, vão padecer por isso. Né? Então, muita gente fica falando que uma vez salvo, sempre salvo. Isso é engano de Satanás para te levar para o inferno. Quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que Deus chamou o homem para a santificação e não para a imundícia. Isso vai levar vocês para o fogo eterno, é uma realidade. Isso vai condenar vocês. Paulo Júnior é o herege dos últimos dias, e muita gente, por causa de algumas meias verdades, assim como o Júnior Trovão, as pessoas começam a acompanhar esses homens levianos de 2, 3 casamentos, que continuam vivendo aí, ganhando dinheiro em pregaçõezinhas, que acham que é o Todo-Poderoso, mas está com a sua vida arruinada na destruição. Então, vemos que precisa consertar esses homens, precisa. Então, vocês veem que realmente nós estamos vivendo essa época. O momento é agora, o momento é esse. Santificação. Por que a Bíblia fala que Deus chamou o homem para santificação e não para a imundície? Porque, meus irmãos, a imundície traz o relento da dor e da morte. Olha só que interessante. Olha que é complicado, o pecado ele é proibido, né? Diz assim em João 8:11. Respondeu ela, ninguém sim, diz Jesus, nem eu também te condeno. Agora vai e abandone a vida de pecado. Quando falou para aquela mulher adúltera, abandonar a sua vida de pecado, porque Jesus sabia, tinha livrado ela da morte, até na lei ia matar, Maria Madalena ia morrer. Agora, vocês entenderam mais ou menos que dia que vocês vão morrer? Deu para entender? Os espirituais estão entendendo o conteúdo da mensagem agora? Estão entendendo? Ia morrer, porque praticou um pecado na lei. Vamos ver na graça até onde esse pecado chega. Amém? Então, olha o que fala aqui, ó. Romanos 6:12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer e suas concupiscências. Então, pode ver que tudo é o corpo. É o corpo que atrai o pecado.
É o corpo que atrai o pecado e atrai também a morte. Tá bom? Ele deve ser deixado, lá em Jó fala, em Efésios 4:22 diz que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Olha só, concupiscências do engano. Lemos lá no começo que ele engana. Igreja, o pecado dá prazer e também mata. O prazer, nós estamos vendo que é pelo engano do prazer. E vamos ver que depois a sua morte. Calma, vamos chegar lá. 1 Pedro, capítulo 2, amados, peço-vos que, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. A primeira menção que Paulo está dizendo, olha, tá vendo? Ele não só leva a morte, mas mata a alma também. Então ele combate contra a alma. Quando o homem peca, automaticamente ele está matando essa alma dele. Por isso que a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a maldade do pai, e nem o pai leva a maldade do filho. Então, automaticamente, mas se o ímpio fizer justiça e juízo, certamente viverá e não morrerá, pela justiça que praticou viverá. Então, o que está falando? Ezequiel 18:23. Está falando sobre isso. Então, quando vocês pecam, na hora está tudo bem. Ah, eu pequei, eu menti, eu falei uma mentira, mas você vê que não deu nada. Você passou desapercebido, você foi e voltou depois daquele pecado, mas a sua alma, ela foi atingida. Meu Deus do céu, que coisa forte. A sua alma foi atingida. A sua alma foi atingida e você não percebeu. Vocês viram que interessante? A sua alma foi atingida, mas você não sente dor na alma. Ao contrário, a alma, ela vai se afastando de Deus. A alma vai se afastando. E é isso que dá a entender como é duro para o homem viver nessa condição. A condição de entender que a sua alma ela foi machucada e ele não percebeu que ela foi machucada. Então, combate sim contra a alma. Todos os nossos deslizes, todos os nossos defeitos, combate contra a alma viver a eternidade com o Senhor. Então, os pecados vai combatendo a alma, vai batendo, hoje eu peco, amanhã eu peco amanhã, peco depois. O que vai crescendo? A alma, como que é a alma? A alma é um sentimento do homem, e também é aquilo que resplandeceu sobre a vivência do Espírito lá no Éden, que se tornou alma vivente. Sinal disso que ainda, no meio de uma alma que está andando, ainda tem um espírito de vida. Então, quando o pecado vem batendo contra a alma, esse espírito de vida começa a se afastar da alma. Ele vai indo para o espírito de morte. É muito forte. Quando mais vai falando, Deus vai dando graça. Rabandagaçu. Tecam, mandarai, tuirai, xemedekeb, andará, biandácia. Então, começa a adulterar a origem do homem. O homem já não anda com justiça de verdade e nem de vida, mas sim agora o homem está indo em portas de retidão, de desvio e condutas de morte. Você não compartilhou esse vídeo ainda? No WhatsApp? Não compartilhou? Eu só vou falar sobre Abel no final, quando tiver 1.100 pessoas aqui, você vai convidar o seu amigo para estar aqui. Então, automaticamente, vem. Olha só. Jesus está passando aqui. Caiu sozinho o livro ali. Então, automaticamente, todas as lives têm algo espiritual. Né? Automaticamente, vemos que a coisa é grave. Vemos que a coisa é grave. Tá? É isso que nós temos que tomar cuidado. A sua alma, ela é delicada. E ela sente dor. Ela sente necessidade de alimentar. E qual é o comida da bebida da alma? A verdade. Porque a alma já é laços de engano. A alma já vive em laços de engano. A alma já vive em laços satânicos de engano e de pecado. Então, o dia que você vai morrer está chegando. E como vamos perceber? Paulo começou a dar os primeiros passos aqui. Que ele bate contra a sua alma. Porque deve ser deixado. Deve ser deixado. Então, o que eu quero dizer a vocês, que o pecado, os homens amam o pecado.
E lá em Jó 15,16 fala, quanto menos o homem abominável e corrupto que bebe iniquidade como a água, o homem sacia dos pecados como a água. Foi isso que Jó falou. Olha que palavra difícil de ouvir. Assim como tem a necessidade de beber água, assim o homem tem a necessidade de pecar. Né? Então, essa dor do pecado na alma, quando você masturba no banheiro, aquela sedução para, você fala, o que eu fui fazer? Quando você cobiça uma mulher, o que eu fui fazer? Quando você transa com uma prostituta, larga a sua esposa, o que você fui fazer? Quando você mente da irmã, o que eu fui fazer? Tudo ali na hora tá aquele prazer de falar dos outros, prazer de prostituição, prazer de falar mal, prazer de ir pro baile funk, acaba o baile, essa menina vem grávida para casa, sem trabalho, xingando a mãe em casa, é o salário do pecado e gerando a morte. Principalmente nos bailes funks da vida. E forró universitário, sertanejo gospel, essas porcaria toda aí. Então, meu, tudo carnal. Então, você vê que é amado pelos homens. Em Provérbios 2,14 fala, né, que tu amas mais o mal do que o bem e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Então, está falando, ama mais o mal do que o bem. Então, por isso que o mundo hoje está em morte. É por isso que Jesus desceu, né? Desceu para que o homem não recebesse salário. Mas por que o salário? O salário a gente recebe mês em mês, não é isso? Vou falar uma coisa muito espiritual para quem quiser acreditar nisso, acredita. Quem não quiser, tudo bem, não é obrigado a acreditar. O que acontece? Todo mês que passa, toda vez que você passa um mês no pecado, não 30, pode ser 30, 60 dias, não sei o salário que é pago isso. Mas é de mal a pior. A Bíblia fala que o homem que engana, ele se torna-se enganado. E ele vai de mal a pior e repousa, por falta de entendimento, na congregação dos mortos. Ele repousará. Por quê? Porque o homem vai recebendo o seu salário. Vamos falar um exemplo. Olha só. Eu estou desempregado, minha esposa fugiu de casa, a minha filha fugiu, meu marido pediu. O que tem de mulheres aqui nos e-mails pedindo para orar para o marido voltar, e Deus não vai trazer de volta. Você tem que receber o salário do seu pecado. Quando Deus falar para você ficar na vida do altar, orar antes de casar e viver uma vida orando pelo seu esposo, você fez? Não. O seu pecado te dominou. Então, essas atitudes vão ter que ter o preço. Vai ter que ter o preço. Muitas pessoas que estão na rua, morando na rua, todo arrebentado, com a perna estourada, é porque às vezes bateu na mãe, é porque às vezes não pagou o vizinho, foi corrido da favela. Então, é mais ou menos por aí. Todo pecado, ligação de injustiça, leva o homem à morte e à destruição nessa vida. Porque aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, essas atividades gerou você fazer isso. Você, quando seu marido ficava bêbado, você xingava ele. Você não orava por ele. Por isso que ele foi embora. Então, receba isso como prêmio. E não adianta mandar o pastor orar. Eu mesmo não oro para marido voltar. É uma coisa que eu sempre faço, uma coisa que eu não vou fazer nunca. Fazia sempre, não vou fazer mais nunca. Porque Deus me mostrou para mim que isso é coisa da mulher. Que isso é coisa da mulher. Muitas mulheres aí não dá carinho no esposo, ou vice-versa, não dá carinho na esposa, fica no WhatsApp, depois o marido sai com outro, porque está carente, lógico que não é motivo disso, vai lá e começa a bordoar o rapaz. Então, a verdade é essa. Vocês fazem, depois manda tudo para o pastor, joga tudo no altar. Ai, ora por mim. Ora coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Eu não oro por essas questões, né? Ora nada. Vai receber o preço de vocês. Se eu orar por vocês, Deus não vai agir, porque é o preço de vocês. Vocês aí jogam cueca, né, pra mulher ficar pegando cueca cheio de merda, e depois vocês ficam falando e não dá carinho na esposa, xingando ela por causa de futebol, e depois fica aqui gritando, minha esposa foi embora. Tava até tarde, tá? Então, por favor. Então, meus irmãos, o homem ama o pecado, tá? O homem ama. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Igreja, presta bem atenção, quero que vocês prestem bem atenção agora. Começamos agora a falar o dia da sua morte. Segundo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus diz que o pecado, o salário dele é a morte. A Bíblia diz que quando o pecado passa a foice, então o tempo da sua morte será antecipada pelos atos que você pratica. Você vai morrer mais rápido. Quem fuma cigarro, pode, mas eu conheço uma senhora que fumou há 80 anos e morreu lá. Daqui a pouco eu vou explicar por que isso. Então, a Bíblia diz em 1 João 3,8 que aquele que peca é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E o diabo trouxe a morte. Todo aquele que vem pecando é escravo do pecado. Em João 8,34. João 8,34 diz
que quem peca é escravo dele. Então é escravo da morte. O que acontece? O que o homem semear, ele ceifará. Se hoje você bebe, vai beber 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Antigamente, na lei, se um beberrão era para estar morto. Mas, hoje, na graça, a graça te dá um tempo. E como chega esse tempo? Tem pessoas que Deus tem pressa. Tem umas que Deus tem misericórdia. Então, não é por força nem por violência. Então, Deus deixa do céu se abrir as cortinas da justiça. Como ele faz isso? Jovenzinho, que vai ao seu primeiro assalto, leva 20 tiros no rosto. De 12, 13 anos. Mas o cara que rouba há 30 anos nunca levou tiro. E por que esse cara que rouba há 30 anos nunca levou tiro? Era para ele ter morrido? Era. É porque Deus tem uma obra com ele. Deus sabe que o coração dele vai ser venerado através do seu espírito. Então, Deus sabe o futuro. Mas ainda, quando chega o tempo do seu pecado se amadurecer de uma forma que fica balançando a figueira, automaticamente vem a foice. Por quê? Porque Deus viu que realmente não abriu o seu coração. Todos que estão na igreja, que foi ex-assaltante, ex-assassino, ex-prostituta, tem uma história como essa. Tem uma história como essa. Eles falam que passou pela morte e aí se converteram a Jesus. Não existe esse negócio de Deus matar alguém, tirar uma perna de alguém, não vir pela dor, vir pelo amor. Gente, eu repreendo todo esse espírito que fala que Deus leva pela dor. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Vou repetir. Repreenda quando alguém fala isso. Porque não é por força e nem por violência. Deus não precisa quebrar a perna de ninguém para estar na igreja. Esses caras que quebrou a perna aí, é sinais que agora não deu para seguir mais e aceitou Jesus e fica falando que veio pela dor. Coisa nenhuma. É porque você não quer continuar roubando, você sabe que você vai morrer. E fica falando essa porcaria dessa mentira do inferno aí, que está... Todo mundo pega essa frase demoníaca. Deus não espanca ninguém. A tua vara e o teu cajado me consolam. Até mesmo a vara de Deus consola. Como que a vara não corrige? E corrige, mas também consola. Mas como que Deus vai quebrar a perna de alguém? Né? Como que Deus... Isso é mentira. Esses hipócritas, filhos de Satanás, ficam colocando para ver se deu uns Deus zangado. Hoje é misericórdia, hoje é graça. A ira dele dura um pouco menos um momento. E esse negócio de ficar orando para Deus matar os outros, isso não existe não. Tá? Ah, o cara falou de mim, tocou no ungido. Nem existe negócio de tocar ungido. A pessoa passa por um funil, sim. Porque ela realmente, ela mesmo semeia aquilo que ela planta. Ela colhe aquilo que ela semeou. Então, ela mesmo, o pecado dela de falar do irmão. Isso é a lei do pecado. Não que o irmão é o santarrão, é ungido. Não, nada disso. Tem que perdoar aqueles que falam mal de você. Esses hinos demoníacos que falam que Deus vai agir, Deus vai tratar, Deus vai fazer... E se alguém vir falar assim, Deus vai tratar com aqueles seus que julgou você. Chega ao espírito maligno. Põe a mão na cara desses profetas. Espírito maligno. Deus não é Deus de confusão. Orai para os que vos perseguem. Abençoai os que vos maldizem. Amém? Tá bom? Isso aí é pessoas que têm raiva no coração, que falam uma besteira dessa. Então, quando o pecado amadurece, e aí Deus, ele olha do céu, ele vê até onde ele pode chegar. Né? A Bíblia relata dizendo que Deus precisou esperar o tempo passar, Moisés sair do cesto, passar o tempo lá no Egito, até Deus falar com ele na sarça ardente. Embora Moisés tinha que morrer, porque ele matou um homem e enterrou na areia. Mas Deus foi lá, ele ouviu a voz de Deus e virou um libertador. Assim também como aconteceu com Jonas. Jonas também estava em pecado e desobediência. Deus chacoalhou o barco, poderia matá-lo do grande peixe, mas tinha uma obra com Jonas e tirou ele da morte para a vida, ao ponto de ele falar que desceu ao abismo. Então, muitos estão morrendo antes. Por quê? Porque Deus sabe que estão tão duro o seu coração que não vai se converter. Então, não abusem da misericórdia de Deus para pecar. O dia da sua morte está chegando, porque os seus pecados estão se aumentando. Então, o perigo que tem de um homem a pecar. A Bíblia diz que o machado está do lado da árvore, se não dá bom frutos, ele corta e lança no fogo. Sempre o machado vai estar do lado da árvore, e nós somos uma árvore na mão de Deus. Então, tomar cuidado com a sua vida na terra. Tomar cuidado com os seus deleites, os seus prazeres, porque o pecado, ele é terrível. Ele é terrível. E saibam vocês que estão em casa, que em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, está dizendo que se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos nós mesmos. Então, é a verdade que não está em nós. Se confessarmos nosso pecado, ele é fiel.
e justo para perdoar nossos pecados e purificar de toda injustiça. Tá? Então, quem se esconde o seu pecado não prospera. Está lá em Provérbios 28, 13. Quem esconde o seu pecado não prospera, mas quem confessa e abandona alcançará misericórdia. Amém? Então, vocês precisam confessar os seus pecados, os seus delitos, os seus prazeres, o modo que vocês estão vivendo perante o Espírito Santo, confessando para que Deus tenha misericórdia e te dê vida. Segundo a Bíblia Sagrada, Ezequias orou a Deus para que Deus não matasse ele, deu a ele mais 15 anos de vida, porque Deus já estava irado com o rei Ezequias. Ezequias, o covarde, que se foi amedrontado pelas cartas de Senaqueribe. Então, muitos de vocês precisam parar de pecar, senão vão morrer. Está chegando o dia da sua morte. Olha para você, você começou na maconha, já está na cocaína, já está roubando os outros por causa do crack. Olha o pecado onde está te levando. Olha o pecado onde está te levando. Então, o salmista Davi, Senhor, perdoa o meu pecado porque é tão grande, lá em Salmos 25, 11, porque ele sabia que a morte levaria ele à destruição eterna. Então, é que eu quero dizer a vocês, comece a reconhecer suas falhas, porque senão você vai morrer e não vai viver. Os seus pecados vão te condenar. Naquele dia, vão te condenar. Então, a Bíblia diz, meus irmãos, que o pecado consumado, o pecado ele é gerado, e consumado ele gera a morte. Olha isso. Está no livro de Tiago, né? Então, olha só, consumado, né? Ele realmente gera a morte. Então, espero que vocês tomem posição. Hoje, quem sabe, você está pecando, achando que Deus não está vendo o seu pecado. Mas Deus vai cobrar de vocês, né? Então, tome cuidado, né? E lá em livro de Mateus, capítulo 18, versículo 15, está dizendo, se o seu irmão pecar contra você, vai ele a sós com ele, mostre o erro dele. Se ele não ouvir, se ele ouvir, você já ganhou o seu irmão. Então, se ele errou contra você, vai lá e reconcilie com ele. Reconcilie com o seu irmão, enquanto está no caminho com ele. Porque nesse dia será terrível. O dia do conflito final. O dia que Deus irá trazer à tona tudo que está encoberto. Então, muita gente está em pecado e está achando que não vai morrer. Esse pecado vai te matar. E está chegando o seu dia. Quem sabe, você já está no ápice do seu pecado. Quem sabe, o seu pecado já amadureceu. A foice há de vir. A foice há de vir. Para todos os que cometem iniquidade e que causam escândalo diante dos olhos de Deus. Então, tomem cuidado, né? Tiago 5,16 está dizendo, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Então, ele está falando, ó, ore para que ele não morra. Orem para que esse pecado não o mate. Né? Não o mate. Tá? Então, por isso que a Bíblia fala, matar um desses pequeninos que crê em mim, é melhor amarrar uma pedra no pescoço. Quem matar, ou seja, quem alguém fazer cair no pecado, é matar. Tá? Então, toma muito cuidado, tá? Porque aquele que nasceu de Deus não tem pecado, que é Jesus Cristo. Mas se todos pedirem pecado, ele nos traz, diante da morte, a ressurreição da esperança, do amor e da graça. Amém? Então, eu espero que vocês, muitos, né, vocês entendam que o espírito da morte está rodeando vocês. E por que está rodeando vocês? Porque vocês estão pecando contra Deus e não permitem o concílio de reconciliação com Deus. Segundo a Bíblia Sagrada, quem reconcilia com Deus alcança a misericórdia. Então tá aí. O dia da sua morte está chegando. E está breve, né? Pode ser hoje, pode ser amanhã. Muitas jovens estão morrendo. Muitos jovens vindo de baile funk, bêbado, estão capotando o carro. Por quê? Amadureceu o pecado.
né? Então tem muita gente que morre no final da vida porque Deus dá misericórdia para ele viver, para ele se converter. Muitos deles ainda não se convertem. Esse é o problema, e muitos jovens morrendo antes da idade chegar. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão. Eu vou contar uma história para vocês sobre a questão do como acontece quando o homem ele está no estado terminal de morte. Todo momento, quando o crente morre, até o diabo vem buscar ele. A diferença é que não leva porque ele é justificado pela fé. Então um anjo leva ele embora, mas mesmo assim o diabo vem buscar, porque todos pecaram. Ao contrário, pois que não conseguiu pegar Jesus, porque Jesus se entregou à morte, porque a morte não poderia vencer a vida. Ao contrário de quem morre no pecado, que o diabo já vem levar e arrastar a alma para o inferno. Então, automaticamente, Deus está pedindo para o povo se consertar por causa desse sentimento. Porque depois que nós desencarnarmos, saímos da vida, da carne, nós vamos enfrentar esse mundo espiritual. Então, preste bem atenção. Quando o homem está na UTI, as obras dele estão já jogando em cima dele e acusando ele que ele tem que ir para o inferno. Aí vem Jesus, no meio das obras, testificando que ele pode ser salvo por causa do seu pacto de sangue. Então, é uma luta pelaquela alma. O diabo querendo levar e Jesus querendo levar. Automaticamente, o homem sai do hospital e tem a oportunidade da sua vida. Muitos deles saem, não mudam, vão para o inferno baleado, a tiro, é mais ou menos esse tipo. Então, esse sentimento deve ser afastado de vocês, tá bom? Então tá aí, que Deus abençoe, o dia da sua morte está próximo, pelos seus pecados não se esconder. Como prometi, sim, não, eu vou explicar para você sobre a questão de Abel. Segundo a Bíblia Sagrada, Abel, e caiu a transmissão. Não, calma. Quando Abel vai ali, a Bíblia diz que ele casa com as mulheres estrangeiras. O que acontece? Nesse período que ele mata Caim, na naturalidade, foi assim que o Espírito Santo me revelou, tá? Há um buraco na história. Por quê? Porque os livros do Mar Morto, eles não foram cronometrados cronologicamente corretos. Tem uma história que Saul não reconhece Davi. Davi vai, mata o gigante, e aí Saul depois ele vai tocar harpa para Saul e fala, quem é esse jovem? Como assim, quem é esse? Você não viu ele lá no gigante? Então há uma história, um buraco na história. E esse buraco, ele existe na Bíblia Sagrada. Não sabemos se depois Adão teve filhos, porque naquele povo vivia muito tempo. Então 100 anos poderia nascer, ter mulher de 50, 70 anos ali ainda. Então há um buraco na história. Tá? E isso deve ser respeitado. Então as pessoas acham que a cronologia vai assim, ó, ele saiu daqui e foi casar ali. Não. Essa cronologia foi isso que Deus me revelou, tá? Que esse buraco, quem sabe muita gente ficou ainda oculto na história, ainda não acharam o que ele fez depois da morte, tá? Então não fazem essas questões, tá? Caim matou Abel, depois casou com as mulheres estrangeiras, embora seja que não existia ninguém. O primeiro ser humano, não existia esse período pré-adâmico que muita gente prega por aí, tá bom? Então, quando alguém perguntar para você, falou, não, teve sim, né, eu falei Abel casou, né? É Caim que casou, desculpa. Caim casou. Por que Deus deixou ele vivo? Para que ninguém matasse ele, para ele saber como que é o sentimento de matar o seu irmão. Para ele viver com aquilo na cabeça. Deus falou, ninguém toca nele, tá? Então, Caim, ele vai e ele casa, mas existe um buraco nas escrituras, tá? Deve ser respeitado, assim como aconteceu com Davi e Saul. Depois eu vou falar sobre esse assunto, né? Davi, né, foi rei irreconhecível por Saul, isso não existe. Nós vemos que tem também um buraco na história que não souberam colocar essa menção, tá bom? Todos respondido aí? Respondido? Amém? Perfeito? Satisfeito com a resposta? Foi essa, uma resposta em oração que eu pedi ao Senhor e Deus me revelou, tá bom? Então, espero que vocês entendam que muita gente, esses demônios pegam essas palavras para colocar um demônio chamado Lilith, falar que a serpente transou com a mulher. Olha que desgraça do inferno. Falou que essa questão, né,
de Caim, falou que é porque tinha gente... Não, a Bíblia não menciona isso. Né? Aquele certo momento não tinha. Mas houve um buraco e se emendaram. Agora, sobre de pastores não morrer. Por que eles não morrem agindo em pecado? Porque ainda eles fazem menção do nome de Jesus. E Jesus não quer matá-lo. A Bíblia menciona que Jesus falou que eles têm que crescer mais ainda e não pode arrancá-lo. Porque tem que arrancar ele na hora que crescer todos juntos. Amém? Tá aí, então, a resposta por que os pastores não morrem mentindo para o povo. Tá? Ele disse, é melhor que o joio cresça, porque se arrancarmos agora, sairá muito trigo no meio. Então, no dia da colheita, está preparado para esses homens, falsos mestres, falsos doutores. Amém? Igreja, espero ter gostado dos ensinos. Foi uma bênção, como sempre, né? Então, fique atentos. O teu pecado te coordena à morte eterna. E vocês precisam sair dele. Porque se não sair desse pecado, automaticamente vocês vão pagar uma grande consequência muito drástica. Eu acho que vocês brincam com o pecado porque ainda não sabem a proporção que o pecado tem. Se vocês soubessem a proporção que o pecado tem, vocês não pecariam. Deus dos deuses nos escolheu e nos chamou para uma grande obra. E eu espero que vocês cumpram o chamado de Deus com muita ordenância, né? Então, quero que vocês cumpram com muita ordenância e eu queria que vocês pegassem e executassem o juízo de Deus para que vocês possam viver uma vida com o Senhor. Porque, meus irmãos, a morte, ela não fala que vai chegar, né? Ela não fala que vai chegar. Embora seja, tudo é permissão de Deus, tá bom? Espero que vocês alcancem aí a vida de vocês inteira. Que Jesus é bom, tá bom? Irmãos, dá um like no vídeo e vamos ouvir essa canção, olha. O tempo não passa em vão, cada minuto tem a sua explicação. No meu e no seu viver só vai acontecer somente aquilo que Deus preparou e nada mais, nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou para você. Nada além mais, nada além mais vai acontecer no seu viver além do que Deus preparou para você. Esqueça porque também o talvez só saiba tudo o que aconteceu. Foi permissão de Deus, cada lágrima, permissão de Deus, cada sorriso, permissão de Deus, cada pedaço é permissão de Deus, cada conquista, permissão de Deus, cada luta, permissão de Deus, cada vitória, permissão de Deus, cada morte é permissão de Deus, cada vida, permissão de Deus. Oh, oh, oh. Ele é dono de tudo, passado, presente e futuro, e tudo que acontecerá será permissão de Deus, cada lágrima, permissão de Deus, cada sorriso, permissão de Deus, cada pedaço é permissão de Deus, cada conquista, permissão de Deus, cada luta, permissão de Deus, cada vitória, permissão de Deus, cada
permissão de Deus, nada vida, permissão de Deus, tudo aquela permissão de Deus, permissão de Deus, permissão de Deus, pela permissão de Deus. Amém, igreja? Não perca os cultos ao vivo, tá bom? Os cultos ao vivo no outro canal. Quem não é inscrito naquele canal, se inscreve, toca no sininho, tá? Porque Deus, né? A razão do nosso viver é Deus. Então, hoje, ao vivo na sua casa, no seu smartphone, no seu tablet, direto da sede, todas as quartas, sextas, sábado, domingo e domingo de manhã, na escola dominical. Vocês não podem perder essas transmissões, gente. Vocês não podem perder, tá maravilhoso, vocês aprendem. Você quer perguntar, pastor, por que o senhor é sempre forte espiritualmente? É porque eu fico direto no espírito, é porque eu estou sempre no céu, tá bom? A razão de nosso viver, tá bom? Então eu quero dizer para vocês que a razão de nosso viver é Cristo. E que Cristo nos visita, tá bom? É a razão do nosso viver. Escute bem com atenção essa letra. A razão de viver é Deus. Olha. Nesse santo lugar, o meu louvor quero oferecer a ti, Senhor. Te exaltarei, te reverei. Olha o que vai fazer, ó. O mais profundo do meu ser, tu és meu refúgio na aflição, socorro bem presente na angústia, é o alimento da minha alma, tu me dás paz, me dá calma, minha confiança está só em ti, tu és tudo pra mim, pra mim. Pra mim, tu és a razão do meu viver. Oh, vem, quero sentir teu poder, meu vaso de azeite encher. Tens em mim liberdade, Senhor. Vem, todo meu ser renovar, com tuas mãos me tocar. Necessito de ti, Senhor. Vem, nos teus rios quero mergulhar, e sobre tuas asas, sobre tuas asas, sobre tuas asas, Senhor. Quero voar nos teus rios, Senhor, quero eu mergulhar, e sobre tuas asas, Senhor, quero voar nos teus rios, Senhor, quero eu mergulhar, e sobre tuas asas, Senhor, quero voar. As suas promessas e meu viver tem se cumprido a cada dia. Tu és fiel, cheio de amor. A honra e a glória para ti, Senhor. No meu coração tua palavra escondi, para não pecar contra ti. É o alimento noite e dia, ela me sustenta, me traz alegria. Recebo meu louvor em sacrifício, não afaste de mim teu espírito. Te amo, Senhor, tu és a razão do meu viver. Oh, vem, quero sentir teu poder, meu braço de azeite encher.
todo meu ser renovar, com tuas mãos me tocar. Necessito de ti, Senhor. Vem, nos teus rios eu quero mergulhar. E sobe tuas asas, sobe tuas asas, sobe tuas asas, Senhor. Quero voar nos teus rios, Senhor. Quero mergulhar e sobe tuas asas, Senhor. Quero voar nos teus rios, Senhor. Quero mergulhar e sobe tuas asas, Senhor. Aleluia. Quase voei aqui, hein? Deus abençoe vocês. Beijo no coração. Comentem esse vídeo. E lembrando, hoje, sexta-feira, quarta-feira, sábado, domingo e domingo de manhã, tem culto ao vivo no outro canal menor. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreva, deixe o seu aqui e comente o que vocês acharam. Para onde está indo a sua alma nesse pecado terrível, hein? Para onde está indo a sua alma? Hã? Alguém sabe? Hã? Vocês sabem para onde vocês estão indo? Será? Hã? Amém? Peço para Deus te renovar, tá? Que Deus abençoe, meus irmãos. Beijo no coração. Vamos vencer o pecado e a morte e vamos herdar a vida eterna com o Senhor. Quando nós saímos do corpo, encontraremos para sempre com o Senhor. E assim, face a face, o veremos. Face a face, o bendiremos. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Tem misericórdia de mim, Senhor. Sou carente do teu Espírito. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. sempre estás por perto. Renova-me, Senhor. Venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me,